Olá, tem professor aí? Hoje eu vim falar sobre a indisciplina nas saídas, nos passeios ou toda vez que você propõe uma aula diferente. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 12 anos no estado de Minas Gerais e estudei a fundo a BNCC para entender cada detalhe daquele, como é que fica na sua sala de aula. Não para ficar recitando lei, não para ficar repetindo verso da BNCC, mas para entender como é que ela vai funcionar, como é que ela vai ficar na sua prática. E eu desenvolvi uma maneira de planejar e executar as suas aulas que vai favorecer o desenvolvimento daquelas habilidades que estão propostas ali. Tudo isso eu coloquei aqui embaixo no link do curso de BNCC. Lá você fica sabendo tudo o que precisa sobre a BNCC e tem planos de aula passo a passo, projetos passo a passo. Você imprime um planner que você vai planejar imediatamente com aquilo que você aprendeu, você planeja, faz na sua sala e avalia para ver como é que dá resultado e depois você continua o processo. Temos também um grupo de WhatsApp exclusivo, onde eu tiro suas dúvidas pessoalmente e onde você interage com suas colegas, onde você vai trocar ideias, trocar experiências. Bom, vamos ao assunto do vídeo então. Eu ouço muito, é uma reclamação constante, é um problema constante, a indisciplina das crianças, principalmente quando elas saem da rotina. Então, às vezes eu ouço assim: eu queria levar as crianças num passeio, mas eles acabam com a gente lá no passeio. A gente tem que ficar, como é que eu faço? O menino não me obedece, eu tenho que alterar minha voz e eu passei vergonha da última vez que eu fui, e eu quase apanhei no cinema porque os meninos fizeram muito barulho, e eu fiquei muito triste lá no teatro porque eu preparei uma coisa muito bacana, ou porque a pessoa que estava apresentando era um projeto super interessante, os meus alunos desrespeitaram. E aí a gente tem esses problemas de indisciplina. Ah, pensei numa brincadeira no pátio, chegou lá, não foi legal, dei lembrancinha, meu aluno jogou a embalagem no chão. Indisciplina fora daqueles momentos em que a gente está na sala de aula. Então, muitas vezes a gente evita de fazer o diferente para aquilo não sair do nosso controle. E quanto mais a gente faz isso, piores as crianças ficam nesse ponto. Então, a dica que eu tenho, ela está em 2 passos. Primeiro, na verdade é o seguinte: faça. A pessoa só aprende a ir ao cinema indo ao cinema. Ela só aprende a ir ao teatro indo ao teatro. Ela só aprende a visitar um museu visitando um museu. Primeira vez que a gente faz alguma coisa, a gente sempre dá uma má nota, a gente sempre, dá um vacilozinho ali. Então é o seguinte: vá, planeje e faça. Quando a gente fala em cultura, quando a gente fala em diversidade, a gente está falando disso, é do que o mundo tem para ensinar para a criança, do que está no mundo. A gente tem tantos museus, a gente tem tantas pessoas se manifestando artisticamente e a gente deve fazer esses passeios, deve sair sim. E o que é que a gente faz então quando vai fazer esses passeios? Por exemplo, eu estive com as minhas crianças no Teatro Municipal, que é perto da minha escola, e lá tem cadeiras dobráveis. Eu já conheço as cadeiras dobráveis. E lá também tem um palco bem baixinho, que as crianças conseguem subir e descer. Então, antes de sair, e a gente vai a pé porque é super perto. Então, antes de sair, eu já combino, olha, eu já penso em tudo que pode acontecer. Porque a gente tem uns combinados de sala de aula que são completamente diferentes dos combinados de um dia que a gente sai. Então eu converso com eles assim. Tem uma formiguinha aqui que toda hora eu olho para ela, desculpa. Então eu já combino com eles assim, olha, primeiro, durante o trajeto, é boca fechada, fala, mas silêncio, você fala que criança não vai na escola para aprender silêncio, mas na rua precisa da boca fechada sim, porque se a professora fala, gente, vamos parar aqui, gente, vamos virar, gente, presta atenção, eles precisam ouvir sem a gente precisar gritar, certo? Então, na rua é boca fechada, prestando atenção.
em fila, ninguém passa na minha frente, ninguém fica atrás da outra professora. Por que outra professora? Eu não saio com a aluna a pé sozinha, né, gente? Então, porque a professora que está no final da fila presta atenção e você conduz. E aí, as crianças ficam limitadas naquele espaço. Eles vão ficar o tempo todo em fila? De jeito nenhum, mas na rua a gente tem a questão de segurança, certo? Então, a gente faz assim. Depois, quando chegar lá, nós vamos sentar nos lugares que a professora indicar, porque geralmente tem outras turmas, senão vira bagunça, né? Fica difícil de localizar seus alunos. Então, nós vamos sentar todos juntos no lugar que a professora indicar. As cadeiras do teatro são dobráveis, eu não quero ver ninguém batendo a cadeira, eu não quero ver ninguém sentando com ela dobrada, que aí senta lá em cima e fica fazendo coisa. Não quero ninguém ajoelhado na cadeira. Eu quero que sentem bonitinho. Vocês sabem sentar, não sabem? Então, eu quero que sentem bonitinho. Depois, a gente vai aplaudir na hora certa. Aplaudir é com as mãos, não é com a boca, não é gritando, não é pulando, não é saindo do lugar. E quando os aplausos pararem, a gente para também para continuar ouvindo. Sempre que alguém for falar, nós vamos escutar. Na hora de ir embora, é do mesmo jeito da hora de sair, a gente tem que levantar, fazer uma fila em silêncio, a rua do mesmo jeito. Nós não vamos entrar em lojas, nós não vamos colocar a mão em produtos que estejam expostos, né? Nós vamos só passar. E aí, o segundo passo é mais importante que o primeiro. Por quê? Eu faço o combinado e as crianças não cumprem. Não é assim que acontece? Ou então, vou contar o que acontece muito comigo. Eles vão lindos. Nossa, caladinho na fila que as pessoas até ficam admiradas. Aí a gente senta bonitinho. A gente assiste ao espetáculo. Aí eles ficam empolgados, ficam agitados. E aí, quando eles, na hora de vir embora, eles voltam fazendo barulho. Eles voltam brincando. Já tive aluno que subiu no palco. Eu contei pra vocês que o palco é baixinho. Já tive aluno que na hora de ir embora saiu pulando no palco e tal. E aí a gente volta pra sala e fala: gente, vamos lembrar o que nós combinamos antes de ir. Nós combinamos andar assim. Nós combinamos sentar assim. Nós combinamos aplaudir assim. Nós combinamos voltar assim. Vocês fizeram isso legal, isso legal. Isso não foi legal. Isso foi legal, isso foi legal. Não, vocês... E aí, da próxima vez, eles vão se comportar de maneira diferente. Porque ninguém... Tá, alguns fazem, mas a maioria das pessoas quer fazer certo, quer fazer bonito, quer voltar lá. E eu tenho, não como ameaça, mas eu tenho muito essa conversa com os meus alunos. Gente, gostou de passear? Quer passear mais? Tem que fazer por onde? Eu não vou sair para arriscar machucar nenhum de vocês. Eu não vou sair para passar vergonha. Então, se vocês fizerem bonitinho, nós vamos sair mais. Quanto melhor vocês se comportarem, mais eu vou ter vontade de sair com vocês. E isso é uma negociação muito justa, isso não é chantagem, não. Porque não é verdade? Então, isso vai fazendo eles melhorarem esse comportamento. A minha escola é muito convidada a participar de eventos culturais, porque ela é do lado da Casa da Cultura da minha cidade. E quanto mais a gente sai, mais as crianças se comportam. Eu posso garantir isso para vocês. Então, a dica são essas duas coisas. Faça um combinado específico para aquela situação e depois dê um feedback. Da última vez que eu saí, todas as crianças cumpriram o combinado da ida e da volta, porque geralmente na volta eles distraem. Mas eles cumpriram o combinado da ida e da volta. E olha que ainda teve uma distração, que depois do teatro foi oferecido para eles pipoca e algodão doce. Eles foram assim uns lordezinhos, coisa mais fofa. Só que teve um aluno que ficou conversando com um aluno de outra turma lá e incomodou. Aí é aquela coisa de você chegar e falar: olha, foi legal, gente, vocês estão de parabéns. Chegar perto daquele aluno e falar: olha, você foi o único que não foi legal. Será que da próxima vez vou ter que ir sem você? Porque eu não vou prejudicar uma turma inteira, né? Não vou deixar de sair com uma turma inteira por causa de um aluno, não. Pensa nisso. É uma conversa justa de ter com ele também, vocês não acham? Porque às vezes a gente fica assim: ah, mas é atividade, todo mundo tem que participar, porque você não pode privar um aluno? Pode sim, pode sim. Claro que é um caso extremo,
né? Mas você pode sim. Então, pode sim dar outra atividade para aquele aluno que contemple aquela mesma habilidade e aí você não sai com ele, né? Deixa ele com uma supervisão, conversa com a mãe, olha, seu filho não está em segurança quando sai não, como é que nós vamos fazer, né? E aí a gente pode fazer assim. Então a minha dica é o seguinte, não deixe de sair, não deixe de sentar de forma diferente, de fazer atividade no pátio, de sair da escola por causa de indisciplina. Combine, ensine, as suas crianças vão ficar cada vez mais disciplinadas, por quê? Porque elas vão gostar desse tipo de aula, tá certo? E não se esqueça, o feedback é mais importante do que o combinado, porque o combinado às vezes não é cumprido, e aí o feedback é que vai falar, gente, isso vocês fizeram legal, isso legal, da próxima vez vão prestar mais atenção nesse item aqui, porque aí eles vão se comportar melhor. Eu saio muito com os meus alunos e eu não tenho problema com eles. É só você pedir ajuda de mais uma pessoa também, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vem para nossa live que tem toda segunda-feira, tem um papo ao vivo para eu te responder, para a gente conversar, às 19 horas. Se você quer sugerir assunto para a live, me segue nas redes sociais, me segue no Instagram, Ludmila Lima, no Facebook, onde você quiser, que lá eu deixo as postagens para você colocar o assunto que você quer ver na live, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!